Welcome to Full Incarnations. This podcast is part of the journey towards the Erotas 2026 Symposium in Portugal. Here, we open conversations on birth, consciousness, and healing, exploring how the very first moments of life shape who we become and how reclaiming those beginnings can transform our future. We are so glad you're here. Let's begin. Olá a todos, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast que acompanha o simpósio maravilhoso que vai acontecer em maio deste ano, em Lisboa, sobre as feridas precoces e a importância que elas têm ao longo da nossa vida. Então, hoje vamos estar à conversa com a Rita Ribeiro e o António Venâncio, psicólogos clínicos, membros fundadores da Sociedade Portuguesa de Psicologia Analítica e do Instituto Carlo Gustavo Jung, Portugal. Então, para estas experiências de início de vida, eles trazem uma leitura profundamente simbólica e junguiana. Para a nossa Erotas 2026, o nosso simpósio, eles vão partilhar connosco um workshop sobre Saint-Play. E a Rita Ribeiro vai também trazer-nos uma palestra sobre a observação de bebês. Então, sem mais demora, sejam muito bem-vindos. É um prazer enorme ter-vos aqui conosco. Obrigado. Obrigada. Então, para começar e para podermos aqui abrir esta conversa, talvez possamos começar por saber o que é que vos levou à psicologia junguiana e ao trabalho com o início da vida. Então, olá, obrigado por este convite e por podermos estar aqui. No meu caso, eu entrei em contacto com a psicologia junguiana, com Carl Jung, quando eu estava a fazer uma pós-graduação de hipnose clínica com o Mário Simões, e houve uma palestra nessa pós-graduação onde a psicóloga que a estava a dar estava a falar sobre o que é que podia surgir quando estamos em contexto de terapia regressiva. Então, de repente, ela estava a falar que poderiam surgir demónios, poderiam surgir extraterrestres, poderiam surgir inúmeras coisas, e de repente ela diz: mas tudo isto são arquétipos. E eu pensei, o que é um arquétipo? Porque eu não conhecia até então a teoria de Carl Jung. Isso despertou em mim bastante interesse e eu comecei a pesquisar um pouco mais e comecei a tentar perceber o que é que eram os arquétipos, quem era Carl Jung, o que é que ele postulava, qual era o seu modelo. E quanto mais eu pesquisava, mais me fascinava e mais me interessava pelo modelo que ele criou. Entretanto, a vida tem muitas sincronicidades. Há uma senhora espanhola que vem cá a Lisboa dar uma palestra, que faz parte da Sociedade Espanhola de Psicologia Analítica, que é a Olívia, e eu fui o último português a entrar em Espanha, mas fui o primeiro a conhecer a Olívia. Isto nem sequer conhecia a Rita ainda. Então eu fui assistir a essa palestra da Olívia, fiquei fascinado e gostei mesmo bastante. E depois acabei por deixar cair um pouco esse meu sonho, porque não havia cá em Portugal nada, não havia nenhuma formação ligada à psicologia junguiana. Então isso acabou por morrer. Anos mais tarde, eu estava à procura de um novo terapeuta, de uma nova terapeuta para fazer um processo psicoterapêutico, e pensei, bem, vou escolher intuitivamente alguém que eu não conheça. Então fui para a internet, escolhi alguém, e estávamos na terceira ou quarta consulta, estava com essa psicóloga, mas foi logo ao início, e ela questionou-me. Estávamos a falar que eu estava a fazer na altura uma formação de uma psicoterapia, que é a psicoterapia bonding. E estava-lhe a dizer pronto, não estava propriamente feliz, porque aquilo que eu gostava verdadeiramente de fazer não existia cá em Portugal. E ela perguntou-me o que é que era. Eu disse, eu adorava formar-me em psicologia analítica, adoro Carl Jung. E ela
olhou para mim, riu-se e disse: Eu estou a fazer essa formação em Espanha. Então só havia 5 pessoas, acho que eram 5 ou 6, já não me recordo. Começámos 9 e depois ficámos 6. Eram 6. Ou seja, só havia 6 pessoas, não é? E há imensos psicólogos, não é? Só havia 6 pessoas aqui no nosso país a fazer essa formação em Espanha e ela não tinha sequer essa informação no site dela, porque ela não tinha terminado, estava a fazê-la. Ah, e eu fui calhar, claro, com uma pessoa que estava a fazer essa formação. Então ela disse: António, vais ter que ir fazer. Eu disse: mas eu não sei se consigo, porque é uma despesa grande, não é? Ir para a Espanha e tal. Quando foi com a Rita, eles, como eram 6, eles juntaram-se e traziam os professores cá a Lisboa. No meu caso, exato, no meu caso, como eu ia entrar sozinho, né, tinha que ir a Espanha, a Barcelona, fazer a formação. Decidi arriscar e decidi ir, e, e acho que foi das melhores decisões que eu tomei. E pronto, ainda não concluí essa formação, estou no meu 7º ano. Já não deve faltar muito, espero. Penso estar quase a finalizar, mas foi para mim assim algo importante e um marco fundamental no meu processo. Relativamente hum, à minha pós-graduação de hipnose e à minha pós-graduação de terapia regressiva, isso abriu-me portas a outro nível de compreensão e de entender também o ser humano a outros níveis. Porque aquilo que eu me fui dando conta quando eu estava bastante mais ligado à terapia regressiva é que muitas das vezes os pacientes traziam memórias, imagética, muito ligada muitas das vezes à vida intrauterina, aos primeiros momentos da infância, e isso também me fez questionar o impacto que tudo isso tem na construção do eu e na construção psíquica. Então, o meu percurso foi um bocadinho por aí. Sim. Se quer perguntar a psicologia analítica e a outra parte, qual é? E o trabalho com o início. Sim, ok. Então, eu acho que eu ia estar toda para responder a isso, a tentar simplificar. Quando eu entrei no ISCA, que foi onde eu tirei psicologia, eu já ia com a ideia de trabalhar com crianças. Aliás, foi assim durante o curso inteiro, e foi assim que fui fazer estágio na Estefânia, e foi assim até acabar o tempo que tive na Estefânia, e depois lá me convenceram a ir experimentar trabalhar com adultos que eu achava que não queria gostar. E depois descobri que os adultos, assim, de uma forma mais vivencial, também têm uma criança interior e, portanto, o interesse nas crianças veio depois disso. E foi um processo natural regressivo, ou seja, a parte de ligar, portanto, no ISPA, crianças, depois, logo a seguir, ou acho que foi logo a seguir, ouvi falar da observação de bebés segundo o método Esterbic, que foi uma conferência que houve na Faculdade de Psicologia, uma amiga que me convidou e eu fui, e fomos pertencer a um grupo de observação de bebés segundo o método Esterbic, e foi uma coisa muito maravilhosa observar, porque éramos neste método, é um método desenvolvido por uma psicanalista polaca que depois, na guerra, vai viver 7 dias em Londres. E este método consiste em ir observar um bebê, uma família dita normal, sem grandes questões, durante 2 anos, 1 hora por semana. Portanto, a pessoa vai, está, permanece, tenta interferir o mínimo possível, só para observar o desenvolvimento natural do bebê até aos 2 anos. Portanto, eu fiz isto em 2001, comecei, acho eu, e foram 2 anos de uma riqueza assim gigantesca, porque não só aprendi sobre a observação dos desenvolvimentos de um bebê, desenvolvimento físico e psíquico e o não verbal e etc., mas sobretudo sobre o esperar que as coisas aconteçam. Isto para mim foi extremamente válido para a clínica, porque às vezes recebemos uma pessoa, sabemos que ela vai ter que ir para ali, ou deveria ir para ali, mas temos que esperar X tempo, 1 ano ou 2, ou às vezes mais, para que a pessoa fique preparada para ir para ali. E portanto, para mim foi assim uma coisa de uma riqueza gigantesca aprender com aquela família e eu ficar de observadora e intervir.
quase nada. Pronto. E isto depois complementa-se com um grupo, no meu caso, tínhamos um grupo, e é assim que costuma ser, um grupo onde cada um. Não, depois tinha que chegar a casa, escrever em discurso direto uma hora de observação, que me podia levar horas infinitas a fazer aquilo, mas que era um prazer também ir observando os movimentos que iam acontecendo. E, e depois de ter a observação toda escrita, cada um de nós, éramos um grupo de vários colegas, levava o seu caso e discutíamos em grupo com um psicanalista, que era o Coelho Rosa, que nos indicava os movimentos que estavam a acontecer psíquicos e o que o não verbal queria expressar. Portanto, eu estive também ligada a este grupo e depois também fiz supervisão com um psicanalista espanhol que era o Pere Sánchez, em Barcelona, e portanto foi muito importante para mim este período, durante estes 2 anos, porque me ajudou muito, sobretudo no desenvolvimento infantil, que eu já tinha estudado, mas a vivenciar e a ver, de facto, semanalmente, como é que as crianças se desenvolvem, mas sobretudo, e foco neste aspecto, é muito importante os psicoterapeutas aprenderem a esperar e não se apressarem a avançar coisas que se calhar a pessoa não está madura. O Coimbra de Matos dizia sempre que se temos dúvidas na interpretação, melhor ficarmos calados. Então, até ter a certeza se devemos ou não dizer determinada coisa. Pronto. Isto em relação aos bebés, e só para dizer que depois fui-me interessando pela espiritualidade no meu próprio processo pessoal e quando cheguei também à Alma Soma e outras coisas à volta da Alma Soma, no período que me liguei à Alma Soma, fui descobrindo que isto ainda na observação dos bebés também havia investigações feitas com registros ecográficos que observaram gêmeos que tinham determinados comportamentos nas ecografias e que se mantiveram pós-nascimento em observação de bebés. Portanto, fui andando para trás, um processo regressivo, depois entrei na Almação e depois fui descobrindo ainda mais coisas. E hoje acho que, de facto, quando nascemos, vamos ter uma família que vai configurar determinado meio, mas que nós já trazemos muitas coisas que podem vir de outras vidas, mas que já vêm connosco. Portanto, nós vamos, se calhar, numa determinada família que tem determinada configuração que encaixa com o que nós já transportamos. Portanto, esta é a minha visão em relação ao início da vida. Psicologia junguiana também foi outro desafio. O ISPA era uma formação psicanalítica clássica e era para aí que eu me encaminhava, já fazia psicanálise clássica há muitos anos. E depois, quando passei para fazer psicanálise didática, porque na altura tínhamos com didata, agora já não é assim, o que é que aconteceu? Essa segunda psicanálise correu mal. E então eu vim-me forçá-la a abandonar e, por um momento, fiquei sem saber para onde é que ia. E permiti-me ficar sem saber para onde é que ia. E nesse entretanto, pouco tempo depois disso, acontece que a mesma pessoa que levou o António para a psicologia junguiana também foi que me convidou para ir fazer um curso introdutório que houve em Portugal, uma colega nossa também, e que depois deste curso, que eu fiz introdutório aqui em Lisboa, surgiu este grupo que foi criado, 14 pessoas concorremos à CEPAS de Espanha, e desses 14 entramos 9, e desses 9, 6 fizemos a formação. E pronto, portanto, cheguei à psicologia analítica, psicologia junguiana, por um contratempo que não me tornou psicanalista clássica em Portugal, teria sido tão mais fácil, aparentemente. Mas quando eu cheguei ao Jung, a minha vivência foi: este homem reúne as duas áreas que eu adoro, que é a psicanálise clássica e a espiritualidade. Então, para mim, eu digo sempre, o António e todos os outros já me ouviram dizer isto, que é, para mim, Jung reúne estes dois aspectos que eu acho que são, para mim, fundamentais da vida e na psicologia, na forma como eu entendo, as duas são extremamente importantes.
Obrigada. Bem, ouvir-vos é qualquer coisa, porque é tanta coisa para perguntar e é tão envolvente. Então, eu se calhar vou pegar um bocadinho no que estávamos a falar, desta ideia de que, ou em que momento é que vocês sentem que, eventualmente, aquilo que se possa chamar de trauma, ou de uma forma mais geral, o sofrimento humano, pode ter origem em algo que vem ainda antes da infância, não é? Nesse tempo onde não há palavra. Estamos aqui a falar muito do não verbal, quando ainda não há palavra. Como é que isto, como é que isto surge para você? O que é que nos gostavam de dizer sobre isto? Este tempo onde ainda não há palavra e há algo que vem, não é? Estávamos aqui a falar do que vem de antes, a barriga onde nós chegamos. Como é que isto para vocês entra? Eu acho que está tudo interligado, é um facto. E acho que o trauma, a forma como nós vivemos o trauma, nós humanos, eu acho que tem muito a ver com a forma como nós reagimos ao evento. Colocando uma situação concreta, temos 2 irmãos que têm uma situação com a mãe ou com o pai, uma situação familiar. Para um irmão, aquilo pode ser verdadeiramente e genuinamente traumático e para outro, não. Então, o que eu fui de alguma forma sentindo ao longo do meu processo e ao longo dos anos de trabalho é que a forma como nós reagimos aos eventos é se calhar muitíssimo mais importante do que a situação concreta que acontece. Ou seja, o 11 de setembro, por exemplo, para algumas pessoas é um evento que será sempre difícil de ultrapassar e outros que já foi difícil de seguramente. Então, dizer o quê? Em relação aos bebés, eu acho que e ao trauma que nós assistimos, eu acho que é um tema extremamente importante. Acho que é extremamente importante na sociedade atual, no momento que vivemos, nas guerras que vivemos, e, sobretudo, a ideia de como é que aquela pessoa vivenciou determinadas situações, tenham sido características desta vida, e muitas vezes, mesmo que não tenham sido esta vida, são recriadas nesta vida, mas colocar, do meu ponto de vista, muito o enfoque de como é que é a vivência da própria pessoa. E eu não estou a dizer que não hajam coisas de pais que sejam desadequados, porque há, mas também é muito a vivência daquela pessoa. Quando nós temos 2 irmãos e um reage de uma maneira e outro reage de outra, e para um foi um grande trauma e para o outro não foi, se calhar estamos a falar daqui, sobretudo, de como é que é a vivência. E, no meu ponto de vista, a vivência tem sempre a ver com o que transportamos, com o que eventualmente podemos já ter sido noutra vida, não sei. Eu tendo a acreditar que sim, mas nem precisamos de ir para ali. Eu acho que todo o nosso processo desde quando, quando fomos desejados por esta família, como é que foi o nosso processo embrionário na barriga da mãe, como é que foi o nosso parto, que o próprio parto já deixa padrões, se foi muito difícil, se não foi muito difícil, como é que foi vivido por todos, como é que fomos acolhidos, como é que esta família nos acolheu e depois tudo o resto, não é? Portanto, eu acho que o trauma, do meu ponto de vista, tem muito a ver com o concreto, sim, mas também com a forma como a própria pessoa vive aquela situação. Não sei se isto faz sentido, esta resposta, mas para mim isto é muito significativo. É uma coisa que há 20 anos eu não diria. Portanto, eu acho que como é que nós, cada um de nós, ou cada pessoa que nos surge no espaço terapêutico, vive o momento, porque a dor, eh, dor todos temos, sofrimento se calhar nem toda a gente tem que ter. Portanto, a dor é uma coisa natural, uma coisa da vida, não é? Como temos outros momentos que não são dor, mas o sofrimento já é a forma como nós reagimos à dor. Então, podemos reagir de uma forma, se calhar, mais aberta, uma forma mais estável à dor, não é? Então,
eh, eu diria que está muito aqui o enfoque, pelo menos para mim, esta da forma como cada um consegue reagir. Às vezes não é, nem é o querer, é o que consegue reagir. Não sei se concordas, Sim, não é? sim, sim. Estava a ouvir aqui a Rita, só para não repetir também aqui os mesmos conceitos. Estava aqui nos meus devaneios, nos meus pensamentos, e estava a pensar, enquanto muitas das vezes tu falavas do trauma e do sofrimento, enquanto estes fenómenos também são fenómenos de campo. Imagina, o Mário Simões estuda muito isso, e ele estuda isto em vários aspectos, até inclusive, por exemplo, vou dar este exemplo para depois ir para o ambiente familiar. Mas, por exemplo, aquelas pessoas que têm capacidades parapsíquicas. Por exemplo, tu vais a uma pessoa mediúnica e essa pessoa consegue ler coisas que aconteceram na tua vida. Como é que foi a tua infância? O que é que te aconteceu? O que é que estás a sentir? Que processos é que estás a viver? E isto pode ser explicado por estes fenómenos do campo da consciência, ou seja, essas informações não estão no teu cérebro, mas estão no teu campo. E eu capto o que está no teu campo. Agora imagina uma criança que, quando está com os seus pais, também capta o que está no campo deles. Por exemplo, este fim de semana eu e a Rita estávamos a fazer uma supervisão de caixa de areia e houve um colega que levou um caso de um menino que nas sessões ele fazia sempre a mesma constelação na caixa. Ele colocava muito lixo e dizia que era uma lixeira e colocava um carro e dentro desse carro estava um casal. E ele no final dizia assim: e eu estou a ver-me de cima. Então, na sessão seguinte, ele voltava a repetir. Colocava uma lixeira, um carro com duas pessoas e dizia: eu estou a ver-me de cima. E na sessão seguinte voltou a repetir. E na outra voltou a repetir. E a certa altura, o terapeuta, ao fim de umas sessões, decide falar com a mãe. E a mãe, quando o terapeuta lhe diz isto, ela fica em estado de choque. E ela fica em estado de choque porque ela teve uma relação extraconjugal e teve relações sexuais com outro homem à porta de uma lixeira e ela nunca soube se aquela criança não seria filho daquele outro homem. E ela Numa lixeira num carro. num carro. E ela nunca contou isso a ninguém. Então, isso está no campo. E ele capta isso. Eu guardo o segredo, só que eu não o consigo metabolizar. Eu não consigo digerir o segredo. E isso é um trauma. Isso causa-me dor, causa-me sofrimento. Só que, se eu não consigo fazer a digestão deste evento, vamos dizer assim, e é aí que entra também a presença do terapeuta, e aqui neste caso, por exemplo, a caixa de areia é um veículo para eu trazer essa história psíquica. Se eu não consigo fazer a digestão disto, é como se esse segredo se transformasse, e agora vou aqui mais para uma coisa junguiana, mas se transformasse numa espécie de um monstro, de um fantasma que habita a minha psique, que me aparece nos meus sonhos como um elemento persecutório que me está a perseguir, quer entrar dentro de mim. É um monstro que me quer possuir, que quer vir. E que eu tento fugir, porque a psique, se não traz isto de uma forma concreta, não é? Por exemplo, neste menino, traz esta imagem e consegue colocar aqui esta imagem de uma forma muito concreta, mas nem sempre a psique o faz dessa forma. A psique pode trazer isto de uma forma tão simbólica que isto pode emergir como algo que pode ser tão condicionador que pode, inclusive, provocar um fenómeno dissociativo nesta criança. Então, o trauma e o sofrimento não é só aquilo que está, digamos, ou seja, é a minha história pessoal também, mas pode ser também a história destes cuidadores. Eu também vou carregar o que está aqui, eu também vou carregar o que está no campo.
Faz sentido. Não, e acho que é só, juntando aqui também o conceito da transgeracionalidade, porque Uhum. é o que passa de geração, o António estava a dizer, o que não é digerido passa Uhum. habitualmente de geração em geração e provavelmente vai manifestar-se nas gerações seguintes, não é? Que carregam este Uhum. monstro, Sim, sim. sei. Sim. Explicar que quando vem, Uhum. quando vamos pôr um peso, algo que mais ninguém está a assumir, algo que, ok, aqui está, e aparece e depois na psique. Que ninguém está a cuidar, no fundo. Justamente. Sim. Há um filme que eu gosto muito, que eu fiz um trabalho lá na CEPA sobre ele, de uma realizadora que ela é muito junguiana, ela gosta muito de Jung. É um filme de terror, chama-se Babadook, o nome do filme. E o filme é sobre uma mãe que, quando está a caminho da maternidade para ter o seu filho com o marido, ela tem um acidente de carro, eles têm um acidente de carro e o marido morre no acidente e ela sobrevive e vai para a maternidade e dá à luz a esse filho. Naquele momento, para ela cria uma ambivalência interna porque ela projeta naquele filho a perda do marido. Ou seja, é por tua causa que eu perdi o amor da minha vida. Então, ela tem muita dificuldade em conseguir se vincular a esta criança. Torna-se uma pessoa extremamente fria para com este menino. E quando ele tem mais ou menos 6 anos, ele começa a ver um livro na estante que ele pede à mãe para ler. E a mãe acha muito estranho porque a mãe nunca tinha visto esse livro na estante. E o livro chama-se Babadook. Então o livro é sobre um monstro e o livro diz: Olá, eu sou o Babadook e estou prestes a chegar e quanto mais me negues, mais forte eu me torno. Uhum. Esta mãe assusta-se com isto e ela mete o livro no lixo. No dia a seguir o livro está na estante. Só que agora, cada vez que ela abre o livro tem mais cenas. Se é imagens, o livro são imagens, que é simbólico porque o inconsciente move-se por imagens. Então o livro são imagens. Então agora o livro aparece com a imagem desta mãe a apertar o pescoço ao filho. E ela sente essa ambivalência dentro dela. Então ela agarra no livro, num bidão de gasolina, mete dentro de um bidão cá fora, mete o livro e queima o livro. No dia a seguir, o livro está lá outra vez. Ou seja, quanto mais me negas, Exato. mais eu vendejo. E há um cão nessa casa, que é uma representação muito dos instintos. É muito interessante esse filme. E esse cão está sempre a farejar uma porta lá em casa e está sempre assim a raspar nessa porta. E o que tu percebes é que essa porta vai dar à cave. O que é que ela colocou na cave? Todos os pertences que eram desse marido. Aquilo que ela não quer ver. Então, esse monstro começa a ganhar cada vez mais força. E começa a bater nas paredes. E começa a manifestar-se. E isto é uma representação profundamente simbólica para tu não podes reprimir nada. A psique vem-te cobrar isso. A psique vai ter que se manifestar, não num sentido. Ou seja, a personificação aqui do monstro não é no sentido de ser uma coisa negativa, mas é no sentido de ser uma imagem arquetípica de algo que eu fujo. Imagina, eu não quero ter uma relação com o monstro, eu vou fugir do monstro. Então, se é um aspecto que para mim eu fujo, a representação que vai vir é uma representação sombria, monstrificada. Mas a ideia na psique é sempre que eu crie relação, que eu entre em relação. Então, o filme, não quero ser spoiler aqui, mas o filme termina com ela a conseguir colocar este monstro nessa cave e ela todos os dias tem que lhe ir dar comida. Ou seja, a relacionar-se com o monstro. Exatamente. Ela cria relação com o monstro. E quando perguntam à realizadora, há uma entrevista que ela dá, e perguntam-lhe porquê é que tu não... O teu filme termina de uma forma diferente. Porquê é que tu não matas o monstro? Porquê é que esse monstro não morre?
E ela diz, porque nós não podemos matar os nossos monstros, nós temos que criar relação com eles. Então, é também incrível perceber isto, não é? Como é que a psique, por um lado, quanto mais nós empurramos e tentamos impedir uma coisa, ela pode se tornar maior e maior, mas no fundo, ela é a nossa psique, não é? Ela está lá connosco, está do nosso lado. Por vezes nós podemos, e o nosso ego pode não deixar, mas no fundo, ela um dia protegeu-nos e também talvez se venha a revelar quando até possa já ser a altura, mesmo que nós tentemos impedir. Então é fascinante esta ligação com a psique. E também perceber aqui que esta fase em que ainda não há palavras, não é? Estamos a falar aqui das experiências, então aquelas que ainda são pré-verbais, onde somos um ser humano já estamos aqui, mas não sabemos como funciona neste mundo, como se dizem as palavras, qual é a lógica, a linha e a linguagem que se usa aqui. Mas temos já a inteligência de um ser senciente que sente e recebe a informação de uma outra maneira não verbal. Então trabalhar esta parte não deixa de ser incrível. Deixa-me só acrescentar aqui uma coisa que eu acho que faz sentido, que é quando a sombra portanto, quando há um conteúdo que é reprimido e ele surge, não é? Como dizíamos há pouco neste exemplo com a Tânia Vê, o objetivo sempre é nós sermos mais inteiros, e o que dizia o conceito da inteireza, não é? É nós podermos ser tudo. E a sombra também faz parte de nós, é uma parte gigante de nós, não é? Então, quando algo nos acontece, muitas vezes acontecem-nos coisas na vida que nós não gostamos, e aos nossos pacientes que vêm também, acontece isso, acontece, geralmente chegam desta forma. E podemos ver isto de um ponto de vista, acho eu, mais do desenvolvimento das pessoas. Isso, se calhar, é o motivo para nós nos transformarmos e integrarmos algo que nós achamos que é mau, mas que se calhar, se entrarmos nisso, até vamos perceber que aquilo é para nós sermos mais do que já somos e mais desta parte que ainda não somos e que precisamos de ser. Então, de alguma forma, é como se fosse um convite a sermos mais do que já éramos e mais do que podemos vir a ser. E em relação ao pré-verbal, quando falavas também, pensava na caixa de areia, e não só, nos desenhos às vezes acontece isso, mas estava-me a lembrar de uma sessão que tive há pouco tempo com um adulto, uma sessão de caixa de areia, e o movimento, ele tinha-me falado de um sonho, e o sonho envolvia um carro que começava a ficar afundado tipo areias movediças. E eu convidei-o a ir à Caixa de Areia e ele pôde representar o sonho na Caixa de Areia e no final ele comentou: ai, foi tão bom poder tirar o carro, porque ele depois retirou o carro que estava a afundar, ele retirou o carro que estava a afundar, pô-lo primeiro e depois retirou, e pôs noutro lugar. E no fim ele comenta: foi tão bom poder fazer isso, não é? E o carro muitas vezes é um símbolo, dos carros são um símbolo também do eu da pessoa. Então é quase como se ele tivesse conseguido tirar-se, se afundar, não é? Então, como poder materializar, e eu acho que é isso que nos apaixona também na caixa de areia, não é o único elemento, mas a caixa de areia para nós, sendo play, é muito importante por isso, torna concreto. E, portanto, uma energia pré-verbal que vivemos em 1900 e troco até, no século passado, pode, sem termos consciência, vir, ser colocada ali, é libertada a energia que ficou presa desde aquela altura. Então, dá uma sensação de solteiro, não é? Isto pode acontecer também de outras formas, numa catarse, de outra maneira, mas na caixa de areia, por exemplo, acontece isso. A pessoa coloca e depois sente no corpo um certo alívio, né? Propôs-se disto, não é? Então, para nós, acho que tem sido, não é? Porque também passamos pelo nosso processo pessoal antes desta formação. Para isso soltar, não é? As pessoas soltarem coisas que nem sabem que transportam. Então, caíram ao encontro da sombra e daqueles aspectos que têm que saber, muitas vezes, estão reprimidos
de bebezinhos, ou de crianças, ou de. Não é? E que se calhar fazem tanta falta estar por mim. Mais uma vez que consigamos dar espaço para se libertar, muito espaço que se abre, não é? Talvez a vida se modifique toda, não é? Está tudo ligado. Que é meio mágico. Eu acho. Quando é possível, não é? Isso acontecer, eu acho que é assim. As pessoas depois muitas vezes chegam a lugares que se calhar nem nunca imaginavam. E o que eu acho mais bonito nisto tudo é, às vezes, nós conhecemos uma pessoa a primeira vez e conseguimos captar o campo, não é? Quando a gente estava a falar, e ver que, uau, esta pessoa tem pernas para andar, e a pessoa não vê que tem pernas e não vê nenhum caminho, não, às vezes chega no seu pior momento. E depois, passado um tempo, às vezes eu costumo brincar muito no consultório, e digo coisa das pessoas que as pessoas. Acho que isto é dúvida. E depois, quando aquilo finalmente começa a materializar-se, eu brinco com as pessoas e digo, pois, não é? Não é? E eu gosto muito de uma expressão que é o sonho comanda a vida. E na psicanálise mais clássica fala-se no emprestar o sonho, e eu acho que os terapeutas, analistas, psicanalistas, o que quiserem chamar, muitas vezes têm que transportar o sonho da pessoa, quando a pessoa não o está a ver, como uma mãe e um pai também transporta o sonho daquele filho crescer e crescer bem, e etc. E depois chega uma altura em que a pessoa, agora estou a falar dos pacientes, agarra no seu sonho e começa a pessoa a levar já o seu sonho. Pronto, já podes levar o teu sonho, então vai à tua vida, e a pessoa encarrega-se de transportar o seu próprio sonho, que é a sua vida, não é? E eu, quando chego a essa altura, não sei, eu fico sempre comovidíssima, porque é de uma alegria enorme ver as pessoas a crescerem. Eu costumo brincar sempre e dizer que é como minhas filhas andaram no balé há imenso tempo. E, e quando elas iam fazer alguma apresentação, elas não tinham feito nada e eu já estava de lágrimas nos olhos. E houve uma altura que eu também fiz de dança contemporânea, apesar de ser uma parte de choque terrível, mas era terrível porque às vezes acontecia eu ir atuar antes ou depois delas e era horrível porque eu já estava de lágrimas nos olhos e ia atuar a seguir, ou ao contrário, portanto aquilo foi muito difícil. Mas é muito bonito ver as pessoas crescerem. Então, e do meu ponto de vista, acho que tem muito a ver com o que nós também temos que estar sempre a fazer. Nós, analistas, terapeutas, o que seja, também temos sempre que ir fazendo este processo de ir crescendo sempre, senão não vamos conseguir continuar a ajudar os outros, não é? Então, primeiro temos que fazer connosco para depois, eventualmente, permitir o campo, não é? Vivias há pouco, dos outros. Se não fizermos connosco, não é possível nunca, do meu ponto de vista. Ajudar os outros a irem a lugares que nós nunca fomos, não é possível isso. Rita, estava a levar aqui a este ponto de esta ideia. Nós falámos inicialmente do workshop e vocês já mencionaram algumas vezes do sandplay, os tabuleiros de areia. Esta ideia de eventualmente, como falavas agora, numa experiência com os pacientes, poder observar, testemunhar e acompanhar até aquela pessoa estar totalmente consigo ou mais inteira. Então eu vou buscar aqui um bocadinho o workshop que vocês vão facilitar no simpósio, Sunfront. Se vocês puderem explicar em que é que consiste o Sunplay ou em que contexto ele pode ser útil e de alguma maneira de que forma é que esta abordagem pode chegar a lugares eventualmente que outros poderão não alcançar. Eu gostava só de falar um bocadinho do contexto, depois vou deixar a Rita falar mais especificamente do Sandplay. A linguagem do nosso inconsciente é uma linguagem profundamente simbólica, não é uma linguagem concreta. E gostava de fazer aqui o paralelismo com aquilo que hoje a neurociência sabe. Por exemplo, quando nós estamos a sonhar e estamos a fazer uma ressonância magnética funcional, o que acontece é que a área do cérebro que está totalmente ativa durante o sonho é o sistema límbico.
E o sistema límbico é o nosso cérebro emocional. Então, o córtex não é que esteja desligado, mas ele tem uma atividade muito reduzida e o córtex serve simplesmente para dar a imagem. Isto significa que o sistema límbico envia a emoção, é como faz o disparo da emoção, e o córtex atribui uma imagem. Então, o nosso inconsciente manifesta-se através dessas imagens. Aquilo que poderíamos denominar de símbolo. Os símbolos que emergem através, por exemplo, aqui do sonho. Por isso é que Freud dizia que o sonho era a via régia para o inconsciente. Então, quando nós estamos a trabalhar, seja com sonhos, seja na caixa de areia, no Sand Play, nós estamos a trabalhar com um cérebro que não é totalmente racional ou lógico. Na terapia verbal, sim, pode haver aqui uma componente mais lógica, mais racional, porque a linguagem do córtex é uma linguagem verbal. A linguagem do nosso sistema límbico não é uma linguagem verbal, é uma linguagem simbólica. Então, é importante percebermos que quando Jung cria esta teoria, ele nem sequer havia tecnologia para ele perceber isto. E é por isso que eu acho que ele era um homem brilhante neste sentido, porque ele entendeu que havia uma componente simbólica, sim, que o inconsciente era totalmente simbólico, mas ele nem sequer tinha a capacidade, cientificamente, de provar isto. Mas ainda assim não deixou de o afirmar, e hoje sabemos que é assim. Então, quando estamos a trabalhar dentro deste simbolismo, há uma coisa importante que é nós não reduzirmos o símbolo a uma interpretação lógico-racional, porque senão estamos a perder a intensidade, a carga, eu vou usar aqui a palavra libidinal, mas é no sentido energética, a carga energética desse símbolo. Então, muitas das vezes, quando estamos a trabalhar com um sonho, por exemplo, é importante nós nos relacionarmos com o símbolo, mas não partirmos logo para a interpretação. Quando estamos a trabalhar na caixa de areia, o que é relevante ali também não é a interpretação, porque a interpretação vai fazer chegar um pouco o contrário, que é anular o trabalho psíquico que é necessário ser feito. Que vai reduzir. Exato. Pronto. Isto é só para dar o enquadramento, para perceber, não é, o que é que acontece quando trabalhamos em caixa de areia. A técnica, ou seja, o que é a caixa de areia e de onde é que ela surge, vou deixar a Rita responder. Mas deixa-me só, se calhar, acrescentar uma coisa que me parece interessante. Que é, tu estavas a falar do sistema límbico, etc. E eu estava a pensar nos hemisférios cerebrais, que são dois, não é? Uhum. E temos o hemisfério esquerdo, que é mais racional, e temos o hemisfério direito, que é o que é mais ligado aos sentimentos e às emoções. E de como, numa caixa de areia, quando alguém se entrega à caixa de areia, o que é pedido, a parte cerebral que é pedido, ou num sonho, e a pessoa está ali disponível para expressar o sonho e olhar para o sonho, não é dizer que, olha, a chaminé quer expressar fumaça, a chaminé quer dizer raiva. Pode querer dizer tantas outras coisas. Pode ser o quentinho, um desenho, por exemplo, o quentinho que está a sair de uma lareira e de como a família está ali quentinha, portanto, não querendo reduzir. Então, o que a Dani está a dizer e o que eu me lembrei aqui é o hemisfério direito, todos temos, não é? Temos o esquerdo e temos o direito, permite múltiplas coisas, enquanto que o hemisfério esquerdo é mais concreto e vai para um símbolo, isto quer dizer aquilo, então já está. No hemisfério direito não é assim. Isto pode querer dizer isto, mas também pode querer dizer aquilo, e pode dizer. E daí a pessoa A, no contexto e na história A, pode querer dizer isto, então colocamos a hipótese que quer dizer isto, mas também pode querer dizer aquilo noutra pessoa, ou na mesma pessoa, noutra frase, pode querer dizer isso. Então, esta visão também que o Jung traz não é uma relação de causa e efeito, é uma coisa
agrega várias possibilidades e um sim pode querer dizer várias coisas que se vão colocando como hipótese até a pessoa sentir que aquilo faz sentido. E na caixa de areia, quando nós fazemos uma caixa de areia, isto mais para os sonhos, não é? Que vamos, quando olhamos para um sonho de alguém, tem que ser sempre contextualizado e a pessoa tem que dizer, ok, isto faz-me sentido, porque se não fizer, o que nós colocamos tem valor zero, provavelmente. Ou pode ter, num futuro, se a pessoa sentir que aquilo faz sentido, ou se calhar a interpretação não está correta e temos que ir procurando outra coisa. Ora, na caixa de areia é suposto apelar uma linguagem não verbal, porque nós não vamos comentar o que a pessoa fez, não vamos dizer o carrinho que saiu da areia quer dizer que o teu eu sentiu liberação porque estavas entre. Não vamos dizer isto nunca em nenhuma circunstância, é uma coisa só da criança vai ali brincar, não é como se fosse a criança que vai ali brincar, no caso era um adulto, mas é a parte infantil e é só a vivência que é importante e para que esta carga energética que o António falava e que eu também já falei, se possa liberar. E às vezes são coisas tão simples, mas que são que parecem tão simples que não são simples, mas que a pessoa fica, não é? Quase como ser um peso de cima, ou alguma coisa muito importante, um exame ou uma coisa qualquer importante na vida. E a caixa de areia às vezes traz isto, que é a pessoa quando sai, não sabe porque é que saiu mais leve, não sabe o que aconteceu para estar mais leve. Parece uma coisa, no meu sentido, um pouco mágica, que é, uau, fui ali brincar, aspas, e aquilo transformou-me. Portanto, para mim aquilo, eu acho que é uma coisa verdadeiramente fascinante, porque às vezes até para nós, e agora tivemos este fim de semana, vimos vários casos clínicos com os colegas, parece mágico o que acontece. Parece mágico. Pelo menos na minha percepção, não sei se sentes assim, mas Sim. parece tipo meio mágico. Como é que é suposto, com estas figuras, não é? E com um recipiente que tem areia, acontecerem estas coisas. Mas acontece se a pessoa, obviamente, não acontece com toda a gente e não acontece a toda a hora, mas se a pessoa, é um processo, se a pessoa estiver aberta e se quem está a acolher também estiver centrado e aberto, não é? É mais fácil que esta coisa possa acontecer. Vocês concordas com o que eu estou a dizer? Aqui fazia um bocadinho esta ligação até, porque no fundo há aqui um papel vosso muito de testemunha, mas também de suporte, não é? De estar ali em segurar toda a vossa presença, não é? Segurar o espaço, o momento em que tudo está a acontecer sem intervir, sem nomear, ou sem pré-interpretações. É o mesmo que acontece na observação de bebés segundo o método Esterbic. Portanto, eu, nesta família que eu observei, eu senti que a minha presença ali ajudou de alguma maneira, sem que eu interviesse em nada de direcionar para lado nenhum. Eu acho que foi possível eles, pai e mãe, de alguma forma sentirem contidos. E eu acho que isso de alguma forma foi positivo para a família, foi muito importante para mim, para o meu processo enquanto psicóloga, futura analista, mas é exatamente o mesmo. É estar a acolher e a deixar espaço para que as coisas pudessem acontecer. Portanto, um bocadinho como aquela imagem nas tribos do xamã ou do velho sábio, mas mais na linguagem junguiana, não é? Um pouco esta ideia de estar, ter a presença, digamos assim. Eu acrescentaria só a ausência de julgamento, Sofia. Imagina que estás a observar uma criança a brincar. E imagina que estás a só a observar e estás a pensar, é mesmo muito inteligente. Ou é mesmo burro. Tudo isto que não é verbalizado, isto também é um fenómeno de campo. É sentido. E eu acho que
a caixa de areia e a função do terapeuta é uma função de continente. É seres esse continente para aquela pessoa. E não há crítica, não há julgamento, mas também não há interpretação. E nem pode haver, porque isso é condicionador para o próprio processo. Porque aquele que testemunha está também a acolher o luminoso, está a acolher o sagrado, está a acolher o que o inconsciente me está a oferecer. E não é suposto eu fazer um juízo de valor ou ser moralista. E que dizia uma coisa que eu acho muito interessante, que ele dizia que o inconsciente é amoral. Ele não dizia que é imoral. Jung dizia que o inconsciente é amoral, não tem moralidade, mas isso não significa que é imoral. Imagina, quando eu estou a ver na televisão National Geographic e estou a ver os animais a comportarem-se, os animais, por maior brutalidade que eu sinta que estou a assistir, aquilo não é imoral. É natural. Sim, é a natureza a exprimir-se. Então o que vem do inconsciente também é a natureza a exprimir-se. E por vezes é complexo, porque o eu, que está cristalizado, vou usar aqui um termo freudiano, mas no princípio da realidade e naquilo que é certo, que é errado, no que é bom, no que é mau, é muito difícil, muitas das vezes, manter-me numa posição de total neutralidade, porque o eu não está habituado a estar aí, não é? Mas naquele momento é o sagrado que se manifesta. E o sagrado não tem certo nem errado, nem bom nem mau. É simplesmente a natureza que se expressa. E eu acho que a beleza da caixa de areia também é essa. Eu agora estava a ouvir-vos e estava a sentir, acho que há sempre esta questão em todos nós, todos de famílias, de uma cultura ou portuguesa, ou europeia, ou vimos todos de algum lugar daqui, deste lugar que é a Terra, nestas últimas gerações. Então eu acho que vem logo esta pergunta: o que é que será para um bebê, portanto, nesta ligação ideal entre um cuidador e o bebê, onde existe essa contenção, esse amparo, mas essa neutralidade de poder ser. E pegando nesta questão do não verbal, que o ser bebê, todos nós, mesmo em adultos, mas o bebê ainda não verbal, capta essa liberdade de poder ser nesta relação em que existe a total neutralidade para poder vir. E aqui eu faço a ponte para o que será esta ideia de todos nós fomos observados ou não em uma fase inicial da vida. Como é que será como é que isso ecoa em adulto, na nossa adultez de um ser humano, esta ideia da forma como somos observados ou não, e eventualmente, para aqui este ideal de podermos ser assistidos dessa forma tão amparada, amorosa e neutral, essa liberdade de ser. Não sei se isso existe na realidade. Acho que se fosse assim não encarnávamos, na verdade. Se fosse tão ideal, acho que cada um, acho que há famílias mais adequadas do que outras. E há pessoas que conseguem fazer melhor. Estava-me a lembrar aqui de um paciente que, por mais anos que passem, eu não consigo encontrar o lugar onde é que ele se foi curar, senão ele próprio. Porque geralmente há uma avó, uma tia, uma irmã, um pai ou alguma coisa, e ele não teve nada disso. Então é uma pessoa a quem eu tiro o chapéu semanalmente, porque ele ancorou-se nele. E isso eu acho que é uma coisa que tipo tira o chapéu, porque é difícil, não é? Muito difícil e raro. Agora, eu acho que não há famílias ideais, não é? Acho que há mães e pais mais adequados e todos nós, os que têm filhos, sabem que cometeram erros todos, toda a gente. Ou porque uns foram abandónicos, os outros foram demasiados cuidadores, não é? Hum, Acho que errar é humano. Agora, acho que o interessante, e por isso é que se calhar quando somos avós, que não é o meu caso, mas
espero um dia vir a ser, deve ser muito melhor, porque é um outro lugar de já aprendemos uma série de coisas e que se calhar, não é? Já não temos a responsabilidade. Então, eu acho que não há pais ideais, há pais mais adequados do que outros e há pais que precisam mais de ajuda do que outros. E também há filhos que vêm com desafios maiores, na minha perspectiva, almas que vêm com desafios maiores, almas mais antigas, digamos assim, que vêm fazer se calhar um caminho maior e com inquietações barra desafios, barra missões, barra aprendizagens maiores e que não ficam tanto no concreto e que se calhar têm coisas mais para ver novo e para ver o novo. E nesse sentido, eu acho que para este homem que eu estava a falar agora mesmo, ter uma vida onde consegue ter uma família organizada e, vamos pôr aqui, normal, é um desafio dele. Para outros pode ser inventar a cura para uma doença qualquer, mas a questão aqui é, eu não vejo como existam pais ideais, porque isso, o povo diz que o ideal é inimigo do bom, não é? Então podemos cair naquela coisa, ai não, estes pais ideais, e depois vem a sombra. E se calhar já todos estivemos neste lugar e tal, queríamos ter tido a mãe não sei o quê, o pai não sei o quê, depois na realidade vamos descobrir que tivemos os pais que precisávamos e que em alguns momentos nós achamos que eles não foram suficientes, mas os nossos filhos também, nós, por mais suficientes ou não que tenhamos sido, faltou sempre alguma, falta sempre alguma coisa. Que é quando fechar, acho eu, um cobertor, puxando deste lado vai sair daquilo. Então, se tivermos um pai ou uma mãe abandónica, nós vamos querer cuidar de tudo. E depois o filho ou a filha vai dizer que chatice, não precisamos deste cuidado todo, portanto vamos ser super chatos e tal. Então, acho que se calhar tudo vem na medida em que é preciso e saibamos nós, se calhar, nós pais, nós analistas, nós terapeutas, nós filhos, não é? Também encontrar o lugar e o sentido, sobretudo o sentido de termos encarnado desta forma, com os desafios que a nossa alma encarnou e trouxe, não é? E que se calhar nada nos acontece por acaso. Tivemos aqueles pais, eles vieram, aqueles pais e não outros, porque sim, porque era o que. Eu tenho um bocado de medo da palavra perfeita, não é? Acho que é o que fazia falta. Acho que é melhor. Isso. Eu acho muito interessante. Há uma frase que Jung tem no livro que se chama Psicologia do Inconsciente, onde ele diz que a verdadeira terapia só começa quando o paciente entende que o problema não são os pais concretos, mas os pais que ele carrega dentro. E eu acho que isto é muito interessante, porque eu acho que nós trazemos aqui uma carga muito cultural que vem também da psicanálise, onde hum, olhamos muito aqui quase a culpa do pai e da mãe, não é? Por todos os nossos problemas. E acho que a visão junguiana é muito interessante neste sentido, que é, isto não tem a ver com o meu pai nem com a minha mãe, isto tem a ver com os pais que eu carrego internamente. Então, aquilo que eu acho que é interessante nesta visão junguiana, e às vezes também aqui a tocar um pouco na visão arquetípica, é, eu tenho aqui, quando eu nasço, imagina, eu tenho aqui uma série de moldes, como aqueles moldes das bolachinhas para fazer as bolachas. Estes moldes estão todos vazios. Então, quando eu me cruzo com a minha mãe vai encher o molde materno. Quando eu me cruzo com o meu pai vai encher o molde paterno. Então, quando eu sonho com a minha mãe, imagina que eu tenho um sonho onde eu estou a caminhar, caio, aleijo-me, e a minha mãe olha para mim e diz-me: Ah, não sei o que é que vou fazer para o jantar. E vira costas e vai-se embora. Esta não é a minha mãe. Esta é a minha função materna. Ou seja, como é que eu sou mãe de mim próprio. A minha mãe deu-me o modelo para eu operar comigo mesmo. E a função é eu conseguir mudar a minha função materna. Então, eu não posso passar a vida a culpar a minha mãe. Eu tenho que alterar a minha função materna. Eu tenho que transformar a forma como eu sou mãe de mim próprio.
E acho que a visão junguiana é muito interessante neste sentido, porque altera aqui o foco, retira o foco. E quando falávamos disto, da perfeição, eu também acho muito interessante, por exemplo, quando o Winnicott traz o conceito de mãe suficientemente boa. E isto faz-me lembrar de uma coisa. Há pouco eu falei daquele trabalho que eu tive que fazer para a CEPA, do Babadoc. E eu, quando mostrei, a primeira vez que eu fiz esse trabalho, a minha supervisora leu o trabalho e quando ela me devolve, ela escreveu lá uma coisa que eu achei muito interessante, que ela escreveu, ah, ela faz assim sublinha e diz mucha moralina, ou seja, muita moralidade. Porquê? Porque esta mãe que não vê o filho, que não o cuida, que não o abraça, que não lhe dá carinho, eu coloquei esta mãe como uma mãe negativa. E esta minha supervisora disse-me, António, essa mãe perdeu o marido num acidente trágico. Teve que ser mãe nas piores condições possíveis. Ela foi a melhor mãe que conseguiu. E isso fez-me pensar. Não é? E de repente eu olhei e pensei: se calhar esta mãe foi uma mãe suficientemente boa. Era o melhor que ela conseguia ser. Não tem a ver com ser uma má mãe. Foi o melhor que ela pôde dar naquele momento. Agora, claro que isso tem um impacto na personalidade e na construção daquela criança. Mas isso já é outro ponto. Mas não me compete a mim moralizar isto. Compete-me a mim ter uma visão e uma capacidade de compreender muitas das vezes o contexto em que a coisa emerge e aquilo que foi possível. Então, quando falamos do que é idílico ou do que é perfeito, acho que tudo isso potencia também aquilo que podemos chamar do processo de individuação. O processo de individuação não é um processo que seja feito pelo positivo. É um processo que vem do positivo e do negativo. Por exemplo, quando Jung escreve no Livro Vermelho, um dos diálogos de abertura dele, o Livro Vermelho é o processo dele interno, de contacto com as imagens internas dele, e uma das imagens iniciais do Livro Vermelho é um espírito que ele chama Espírito das Profundezas, e o Espírito das Profundezas diz-lhe que lhe vem trazer o sacrifício, que o sacrifício é fundamental. Está um bocado fora de moda, é isso? Sim, está fora de moda, não é? Mas isto é muito importante, porquê? Porque cada vez mais nós temos uma tendência de não conseguir suportar o negativo. Por exemplo, é muito comum os pacientes dizerem: eu ontem fui tomar café com o meu amigo e estava a chorar, ou estou muito mal, e o meu amigo diz: vá, tens que ter força, tens que aguentar, vá, tens que ver a coisa pelo lado positivo. E é importante nós questionarmos o porquê disto, Sofia, é muito importante. Porque, pensa, se eu não consigo suportar o negativo em mim, eu não vou conseguir suportar se tu estás a passar pelo negativo. Tu vais ter que sair daí imediatamente porque isso faz despertar em mim o negativo e eu não aguento isso. Então, se eu não aguento o meu negativo, eu não consigo que tu estejas no negativo. Agora, se eu estou num ponto onde eu suporto o meu negativo, tu podes estar no teu. Eu consigo aceitar que estejas no teu. Mas se eu não consigo aguentar isso em mim, se tu me trazes isso, tu vais ativar isso em mim e eu vou ter que te tirar daí o mais rapidamente possível porque eu não consigo estar aí. Então eu não quero que tu me espelhes isso. Então o processo de individuação também passará, claro, não é só isto, é muito mais, mas este é um ponto importante porque o negativo e o positivo têm que vir e têm que dar as mãos e têm que coabitar e coexistir. Isso é que dá a inteireza que falávamos há pouco, certo? Ou Exato. seja, Sim. somos aspectos positivos e somos aspectos negativos. E eu queria só acrescentar, eu acho que não é só a psicanálise que moralizou, mas a própria Sim. cultura judaico-cristã, Claro, onde nós claro. nascemos, não é? Sim. Fazes bem, vais para o céu, fazes mal, vais para o inferno. Isto é o nosso inconsciente cultural Sim. que nos habita, não é? Nós, europeus, não é? Ou pelo menos do sul da Europa, trazemos isto
nas células, não é? E nesse sentido, somos moralistas. E se calhar também aproveitava para, aqui um bocadinho para fechar o que trazem, esta ideia de, enfim, das fases iniciais de vida, ou dessa observação, desse lugar mais neutral, em que tudo está ok, ser, estamos a falar do ser, para esse processo de individuação que fazemos ao longo da vida, podemos fazer ao longo, Até morrer. até exatamente, até acabamos. Essa empresa que se vai ganhando, como é que vocês fazem então esta ligação e de que forma é que isso pode tornar também, pode nos tornar também seres humanos mais conscientes? Talvez até explicar um pouquinho mais claramente ainda o que já falámos, que se trata aqui o processo de individuação. Eu, se calhar, vou pegar aqui em duas coisas concretas. Uma, esta observação de bebés que eu fiz. Eu acho que a minha presença na observação ajudou os pais a sentirem-se mais capazes. E isso eu acho que teve um impacto grande nesta bebê, e que contribuiu positivamente para o desenvolvimento desta. Era uma menina. E também eu gosto muito de trabalhar com jovens adultos que têm filhos, porque sinto-me sempre a fazer dois em um, como ao shampoo, não é? Porque é para aquele adulto, mas trabalhando aquele adulto, o filho ou a filha que está a vir ou que já existe vai ter um outro campo, um outro acolhimento, e isso pode fazer com que não só o processo de individuação desta mãe ou deste pai vá ficando diferente, mas que a própria criança que nasce, ou que já nasceu, ou que já existe, vai ter um outro acolhimento ou um outro processo de individuação. E estava-me a lembrar de uma paciente que esteve comigo muitos anos, e ela chegou muito, muito, muito mal. E quando terminamos, vários anos depois, ela depois teve filhos, e o facto é que ela estava uma pessoa muito diferente de quando eu a conheci. E isto, para mim, faz-me sentir que é um dois em um, que é contribuir para esta pessoa, mas também contribuir para uma nova geração que tenha uma mãe mais, uma mãe, um pai, no caso que era uma mãe, mais aberta à vida, mais capaz de gerir e tolerar a frustração, que o António estava a falar agora. Estamos numa sociedade onde não se tolera nada, queremos um hambúrguer em 3 minutos, já não há aquela coisa de fazer, que leva tempo, que tem que ficar temperado na véspera, ou há ou 2 dias, ou o bacalhau que tem que ser molhado. O bacalhau já se compra molhado. Então, todo aquele processo, que é um processo, não é? O bacalhau com nata é um processo, não é? Tem que se molhar o bacalhau, depois tem que se mudar a água, depois tem que se cozinhar, depois tem que se cozer, depois tem que se desfiar, não é? Bem lenta. Exatamente. E, portanto, e às vezes, enfim, agora quiseste lembrar que às vezes vemos algumas intervenções que são intervenções fast, não é? E eu lembro quando eu comecei a trabalhar, tive um workshop de fim de semana que foi desastroso para algumas pessoas que lá estiveram, e eu fiquei muito aborrecida, e expressei isso no workshop, porque abriram núcleos que ficaram abertos. Isso é extremamente perigoso. E pessoas que não estavam a fazer nenhuma forma de intervenção e que ficaram com os núcleos abertos. Isso é como irmos fazer uma cirurgia e sairmos de barriga aberta para o mundo. É perigoso isso. Então, acho que é muito importante que se tenha consciência que isto não é dar 3 festinhas nas costas, não é? Que as pessoas se vão transformar por isso. Eu acho que é um lugar e um processo, os processos interiores são processos sagrados, são processos que muitas vezes são difíceis, não é? E é uma das coisas que quando alguém quer começar um processo analítico, na primeira sessão digo isto, que é possível que a pessoa vá ficar triste ou zangada em algum momento,
para que as pessoas entendam que não vão lá, não se vai lá com cantigas, embora também gosto bastante de cantar, mas não se vai com cantigas. É um processo que traz dificuldades, tal como a própria vida. A vida não traz só alegrias e é o processo de individuação, no meu entender, não é? Que era o que o António me estava a dizer, nasce de aceitarmos que temos coisas em nós que temos imensa facilidade e outras que não temos tanta facilidade, e isto a tipologia junguiana fala muito disto, não é? A nossa primeira função e a função inferior é o que temos mais facilidade e o que temos menos, e que é de aceitar isto, não é? E aceitar que, ok, então se eu tenho mais dificuldade nesta, é nesta que eu preciso de ir trabalhar mais, não é? Então, para o intuitivo, se calhar trabalhar coisas do concreto é muito importante. E isto é porque é o processo de individuação. Não é, ai não, agora sou intuitiva, só vou fazer coisas de intuição e depois esqueço-me de pagar a luz e o gás e cortam a luz e o gás em casa e eu não tenho como tomar banho, não é? Então, é importante que tudo possa estar presente no nosso processo de individuação, para que nós possamos, como diria o Jung, ser mais inteiros, e que a jornada que nos traz aqui, até que seja o último dia, não é? Se faça o mais completa possível. E às vezes eu acho que muitos precisam até se esquecem que nós vimos para enfrentar dificuldades. Não é só os psis que sentem isto, obviamente, mas mesmo os psis, não é? Às vezes também se esquecem disto. Não é? Por isso, quando é aquelas coisas da psicologia positiva que eu respeito profundamente, mas ok, se calhar podemos chamar a psicologia da ação, pode ser a psicologia do negativo, não é? Em vez de ser do positivo, não sei, que é mais neste aqui que nós crescemos, é com as nossas dificuldades que nós crescemos mais, não é? Sim. Eu gostava de dar uma imagem, Sofia, para o processo de individuação. Eu acho interessante pensar na psique como o oceano. E tu és uma onda. E essa onda, ela está nesse oceano. É importante que ela não se perca nesse oceano, porque se tu te fundires com o oceano, tu também deixas de ter uma noção de existência, uma noção de eu, uma noção de identidade, mas também é importante que tu não te separes do oceano, porque senão tu vais achar que tens o poder de controlar as marés e o poder de controlar para onde os ventos te levam. E isso não é possível. Então, a ideia, para mim, do que é o processo de individuação, é um processo de profunda relação, onde tu te aprendes a relacionar com todos os elementos desse oceano, mas não deixas de ser a onda. Mas não és só a onda. Também és o oceano, mas num sentido de teres relação em totalidade com ele. E acho que essa é uma imagem bonita do que é o processo de individuação. Algo como, vamos supor, de repente pensam assim um monstro, ok, eu também tenho isto, eu também sou isto. Isto não me define por inteiro, mas eu também sou. Mas não me define por inteiro, mas É uma parte. é uma Os parte. monstros marinhos também fazem parte de ti, porque tu também és esse oceano. Não podes nunca perder a noção de que tu não és o oceano, tu és sempre a onda. Porque se eu entro dentro de uma componente fusional onde eu sinto que sou o oceano, eu aí sinto que sou Deus. E isso já não é o processo de individuação. Isso eu diria que seria mais um ego inflado, ou uma inflação do ego. Onde de repente eu sou Deus, eu estou acima do outro, eu estou num processo onde eu já fiz mais que o outro, onde eu já estou mais iluminado que o outro. Esse tanto. Isso não é um processo de individuação. O processo de individuação é um processo de muita humildade, profunda humildade. E acho que não é um processo fácil, por isso é que é um processo para a vida. E acho que é preciso reconhecer com humildade de que morremos
como uma obra inacabada. E está tudo bem. Muito bom, que é também o que eu estou a sentir e nós estamos a porque é maravilhoso. É um pouco assim a vida, não é? Então, parece sempre uma conversa tão inacabada. Eu ia-vos pedir que se pudessem ver assim um gesto, um símbolo, algo que possam partilhar connosco, para que nós, se vos estamos a ouvir, fiquemos com uma imagem, um gesto que esteja relacionado com este trabalho, com o início de vida, para irmos com esse símbolo connosco, a mastigar devagarinho como a psique. O que é que seria? Podem ser luz. Podem ser. Porque há pouco assim, surgiu-me uma impressão e é uma, uma figura que eu vejo nas folhas no chão e uma batata frita e aquilo gozam comigo em todo o lado porque eu vejo corações em quase todo o lado, mas para mim também uma árvore que eu acho que é um dos elementos que nós nos esquecemos muitas vezes, nós, humanidade. Sem as árvores nós não existimos. Então, a árvore está para cima, mas está para baixo. Então, faz a ligação assim e assim. Tem um centro, que é um tronco, que pode ser também o coração. E, portanto, não sei, eu deixaria estas duas imagens, para mim, são, se calhar, os elementos que vieram. Me está a vir à mente, se calhar não é só uma imagem, Sofia. Quando um bebê nasce, se eu agora for ali, não sei se vocês têm ali na casa de banho, mas se eu for ali à casa de banho e me olhar ao espelho, aquilo que eu vou ver ao espelho, à partida, será aquilo que eu estou a fazer ao meu corpo. Se eu sorrir, eu vou olhar ao espelho e vou ver um homem sorrir, porque estou-me a ver ao espelho. Aquele espelho que está ali na casa de banho, para um bebê, é a mãe dele. Então, se o bebê sorri para a mãe e aquilo que ele tem é uma mãe deprimida, aquilo que ele está a ver ao espelho é isto. Esta é a imagem que ele vai trazer para dentro dele, da ausência, de vazio. Há um autor muito interessante chamado André Green, que ele tem um trabalho que ele chama A Mãe Morta. E a mãe morta não é por ser uma mãe que morreu. A mãe morta é uma mãe que, devido a um trauma, uma mãe devido a uma depressão pós-parto, aquilo que ela dá a esse bebê é o vazio, é a ausência. Não há acolhimento, não há presença. Então, acho que seria interessante se todos nós, hoje, com esta consciência, nos pudéssemos olhar ao espelho e sentir que agora somos nós a devolver essa imagem ao meu bebê. Porque essa mãe já não pode fazê-lo, mas eu posso. Então, era essa imagem que me estava a vir. Obrigada aos dois, então. Obrigado. Obrigada também. Prazer. Por esta visão tão profunda e esta viagem que fizemos aqui todos. É um gosto. E até breve, se encontrarmos. Obrigado, senhor. Pode ir para a palestra de observação de bebês e para o vosso workshop de Sunplay dos tabuleiros de Laranja. Então é isto. Obrigada. Visitem o nosso site alneurotas.pt, as nossas redes sociais, para estarem connosco no simpósio. Thank you so much for joining us in this episode of Full Incarnations. For more information and to register, please visit our website. Until next time, may you walk gently with your beginnings and fully into your incarnation.